Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós daremos então início a um novo assunto da lógica proposicional, que é o assunto de argumento. Esses dois vídeos, esse e o próximo, falarão justamente sobre argumento. E aí nas aulas anteriores nós vimos então como traduzir algumas sentenças da linguagem falada para a simbólica, utilizando alguns conceitos de proposição e conectivos lógicos. Em seguida, utilizamos então as tabelas verdade para calcular os valores lógicos de uma proposição composta qualquer. Além disso, observamos também que a técnica de tabelas verdade se torna exaustiva à medida que se aumenta o número das proposições envolvidas numa proposição composta. E aí um dos intuitivos dessas próximas aulas é mostrar que as tabelas verdade são uma boa ferramenta para se estabelecer algumas regras gerais e, a partir destas, obtermos outras novas regras, mas sem precisar recorrer a esse método exaustivo, a recorrer a esse método de tabelas verdade. Então vamos definir a validade de um argumento. Um argumento é uma sequência de enunciados ou proposições na qual um dos enunciados é a conclusão e os demais são as premissas, as quais servem para provar a conclusão. Aí nós temos aí, se P1, P2 até Pn são as premissas de um argumento de conclusão Q, a notação simbólica para este argumento é, nós temos aí no lado esquerdo as premissas e no lado direito a conclusão, certo? E aí, considere então o seguinte argumento. Todo aluno de matemática precisa estudar lógica, é uma premissa. José é aluno de matemática, é uma premissa, logo José precisa estudar lógica. Veja que a conclusão ela vem acompanhada aí de uma conjunção, se não me engano, uma conjunção conclusiva, certo? Então vem aí, logo José precisa estudar lógica. Fazendo então, para a definição de argumento, nós temos P1, proposição 1, todo aluno de matemática precisa estudar lógica. P2, José é aluno de matemática e Q, a conclusão, José precisa estudar lógica. Esse argumento também pode ser escrito simbolicamente das duas formas que estão aí apresentadas, certo? Obviamente tem a mesma validade. E o objetivo então de um argumento é justificar uma afirmação que se faz ou dar razões para certa conclusão obtida. Um argumento ele demonstra ou prova como a partir dos dados de um problema chegou-se então a uma seguinte conclusão. Diremos então que um argumento P1, P2, P3, Pn, concluindo que é válido se somente se a conclusão for verdadeira todas as vezes que as premissas P1 até Pn forem verdadeiras. E aí um argumento que não é válido é então chamado de sofisma ou falácia. Exemplo. O seguinte argumento. Toda baleia é um mamífero, todo mamífero tem pulmões. Logo, toda baleia tem pulmões. É um argumento válido, pois as premissas verdadeiras acarretam em uma conclusão verdadeira. Vejam que as duas premissas são premissas declarativas, que não tem nada de negação. Então, se elas são verdade e a conclusão é verdade, logo a gente tem então um argumento válido. Observe então, pessoal, que a definição de argumento válido não exige que a conclusão seja verdadeira. Ela exige que a conclusão seja verdadeira quando as premissas forem verdadeiras. Então existe aí uma questão de uma concordância entre exige que a conclusão seja verdadeira quando as premissas forem verdadeiras. Isto é, se tivermos premissas falsas, podemos então ter uma conclusão falsa e o argumento continua sendo válido. Portanto, todo argumento válido goza da seguinte propriedade: a verdade das premissas é incompatível com a falsidade da conclusão. Ou seja, se a gente tem premissas verdadeiras e a conclusão falsa, então o argumento ele não é válido, certo? Então existe aí essa regrinha que vocês devem se atentar.
Considere então o seguinte argumento. Toda aranha tem 6 pernas, todo ser de 6 pernas tem asas, logo, toda aranha tem asas. Embora a conclusão seja falsa, né? Toda aranha não tem asas, nenhuma aranha tem asas, obviamente, o argumento permanece válido, porque uma vez que possui premissas falsas, certo? Qual é a premissa falsa aí? Todo ser de 6 pernas tem asas. É uma premissa falsa. Assim, a validade de um argumento depende exclusivamente da relação existente entre as premissas e a conclusão. Portanto, afirmar que um dado argumento é válido significa afirmar que as premissas estão de tal forma relacionadas com a conclusão, que não é possível ter a conclusão falsa se as premissas são verdadeiras. Então, a gente vai então aprender um pouco como é que funciona a escrita, né? Trazendo então para os conectivos proposicionais de um argumento. Então, considere o seguinte argumento. Se eu fosse artista, seria famoso. Não sou famoso, logo, não sou artista. Fazendo então, a gente teria aí as seguintes proposições: A, sou artista, e F, proposição F, sou famoso. Podemos então escrever o argumento simbolicamente como a primeira parte seria: se eu fosse artista, seria famoso. Então, se sou artista, então seria, então sou famoso. Então F, se A, então F, vírgula, não sou famoso, ou seja, negação de F, certo? Logo, não sou artista, negação de A, certo? Então veja que o argumento ele é escrito simbolicamente da seguinte forma. E para mostrar a validade desse argumento, basta mostrar que a condicional é uma tautologia. Logo, a gente teria então a seguinte proposição aí a ser validada. Fazendo então a seguinte tabela verdade, a gente tem o quê? Fazendo então a tabela verdade, nós temos que a proposição é uma tautologia. Por quê? Porque as quatro possibilidades aqui do resultado da tabela verdade são verdadeiros. E exemplo, nós temos aí o seguinte exemplo. Melhor, vamos fazer isso aqui que fica mais prático. Se chove, então o telhado da casa fica molhado. Chove, portanto, o telhado fica molhado. Nós teríamos então aí as seguintes proposições P e Q, tá certo? Em que P é igual a chove e que o telhado fica molhado. Se a gente fizer obviamente a construção dessa proposição, a gente vai ver que esse argumento tem a estrutura modus ponens, que vocês não viram ainda, mas aí na próxima aula prática eu vou estar mostrando. E, portanto, constitui, então, argumentos válidos. Outro exemplo aqui, ó. Se o cabo da bateria está solto, então o motor de arranque não é acionado. O cabo da bateria está solto, portanto, o motor de arranque não é acionado. Temos mais uma vez o argumento possui a mesma estrutura de modus ponens, portanto, constituem argumentos válidos. Na próxima aula eu vou mostrar isso, como funciona essa estrutura, em que quando você cria a proposição composta e essa proposição se assemelha à mesma estrutura já criada de modus tollens, modus ponens, então a gente já pode dizer, não precisa nem de tabela verdade para validar a tautologia, a gente já pode então afirmar que é aquela proposição que está sendo construída, ela constitui então argumentos válidos. Então, como o número de pares de sentenças declarativas é grande em possibilidades, a forma representa muitos argumentos diferentes,
todos com a mesma estrutura. Estudar a forma em si, em vez de argumentos específicos que a representam, nos permite fazer importantes generalizações. Então, na lógica formal, importa apenas a forma ou a estrutura do argumento, independentemente do significado das letras sentenciais. Ou seja, dado uma proposição como essa, a gente chega então a um determinado argumento que ele possui lá uma estrutura já validada. Então, o que importa é o quê? O que importa é estudar a forma em si, em vez de argumentos específicos que a representam. Então, o que importa na lógica formal é a forma como aquilo está organizado e não o significado das letras sentenciais, que são justamente, por exemplo, P, o cabo da bateria está solto, Q, o motor de arranque não é acionado. O que importa é como a estrutura ela é, então, construída. Deixa eu ver aqui. Por exemplo, se continuar chovendo, então o rio vai transbordar. O rio não transbordou, então parou de chover. A gente teria, então, a primeira premissa aí. Se continuar chovendo, então o rio vai transbordar. Então a gente pode ter aí se C, então R. O rio não transbordou, negação de R. Então parou de chover, negação de C, que seria a conclusão ou tese. Fazendo então essa a criação então do argumento, né? Trazendo então para a forma proposicional, a gente teria se C, então R, e não R, então não C, não é isso? Então a gente teria então esse argumento. E aí, minha gente, eu vou mostrar a vocês depois algumas estruturas já validadas que têm então suas denominações. A gente viu nos slides anteriores, que alguns argumentos, por exemplo, têm a estrutura modus ponens e constituem argumentos válidos. Esse argumento aqui que a gente está vendo agora, ele tem então a estrutura de modus tollens, tem uma estrutura similar a modus tollens. E vocês, quando vocês criarem aqui o argumento, a proposição composta, vocês já vão conseguir verificar que diante dessa proposição composta, ela é similar a um dos determinados argumentos que já são validados, como por exemplo a estrutura de modus tollens, certo? Então, por hoje é só, pessoal. Já falei aqui boa parte das definições de argumento. No próximo slide, vocês vão ter a continuação desse estudo, tá certo? E aí, na nossa próxima aula, a gente vai praticar a formalização desses argumentos. Um abraço a todos e até a próxima aula.